Essa escritora foi para seu retiro fazer seu último livro, mas o que ela não sabia que esse seria seu último livro. E esse é o filme Blank de 2022. E eu sou EF, o esqueci de fazer, porque deu branco. Então vem comigo e vamos pra história. Claire é uma grande escritora, mas estava tendo uma crise de criatividade e já estava há mais de um ano sem escrever nenhum sucesso. E seus agentes estão preocupados porque ela precisava concluir uma agenda e estava envolvendo muito dinheiro. E ela recebe uma mensagem sobre um spa onde ela poderia se isolar para conseguir se concentrar, mas ela não quer participar. Até que sua agente começa a ligar e diz que se ela não fizer nada em um mês, perderia todos os seus contratos. Então ela decide ir nesse retiro especial. Já avisei que vai dar merda isso. Ela chega em um lugar afastado da cidade e o local estava vazio. E quando parecia que ela estava sozinha, aparece um canela fino holográfico e diz que toda a casa seria para ela. E ela seria servida da melhor forma para quebrar esse bloqueio criativo. E ela começa a ficar animada, pois a casa tinha tudo o que ela precisava. E ela ainda teria uma ajudante do dia a dia e ela se chamava Rita. Fudeu de vez! E galera, com esse nome é melhor ela se preparar para as facadas. E como ela acabou chegando muito tarde, ela já vai dormir. Claire acorda com a luz do sol, pois toda manhã, às 7 horas, as janelas se abrem. E ela deveria levantar para ter o maior proveito do seu dia, e seu primeiro dia está sendo muito bom, pois ela pode escolher o que quer tomar de café da manhã que Rita prepararia. E depois ela sai para fazer um pouco de Cooper, e quando volta, Rita estava arrumando a casa e diz que tinha bateria de 50 anos para poder servi-la, de todas as formas, e ela só precisava falar. Depois de fazer suas atividades diárias, ela começa a se preparar para escrever e pega sua máquina antiga, pois era a única forma que ela conseguia se concentrar. E o Canela Fina aparece e diz que eles criaram um dispositivo que ajuda a pessoa a usar todo o seu potencial cerebral, e isso ajudaria. E quando ela coloca, ela começa a se sentir mais concentrada, mas ao mesmo tempo começa a lembrar de algumas coisas do passado, e tira porque era muito assustador. E depois ela passa a noite toda pensando em algo para escrever, mas existia um bloqueio muito grande. Para tentar esquecer tudo, ela pega uma garrafa de vinho, mas acaba dormindo na sala. E quando levanta, Rita estava se tremendo e não acorda, e ela acha bizarro. E de manhã, Rita diz que durante a madrugada, ela se conecta na rede principal para fazer atualizações de performance. E depois, Claire quer pensar em outra coisa, sem ser escrever, e começa a jogar xadrez com Canela Fina, e ela decide o chamar de Henry, e os dois começam a criar uma bela amizade. O problema é que ela nunca conseguiria vencer uma máquina. Os dias vão se passando e ela ainda não conseguiu escrever nada, e sempre que sentava de frente para a máquina de escrever, seus pesadelos começavam, como se ela tivesse que colocá-los para fora, mas era algo muito pesado, e ela chama Henry para beber e trocar uma ideia, porque ela estava muito sozinha, e até aí estava tudo certo, mas a casa começa a pitar, pois o sistema estava dando erro e precisaria reiniciar. Então ela ficaria sozinha com Rita até resolverem o problema, e é nesse momento que sabemos que vai dar muito ruim. Ela acorda no dia seguinte e continua fazendo suas atividades diárias. O problema é que na hora de ativar o sensor para abrir as portas, Rita diz que o sistema foi reiniciado e perderam os dados dela, então apenas ela conseguiria abrir, mas o seu sistema estava programado para só abrir a porta quando ela terminar de escrever. E Claire tenta entrar em contato com a empresa, mas tudo estava fora do ar, pois um vírus entrou no sistema e eles estão tentando fazer de tudo para corrigir. E quando ela tenta usar a mão da Rita para abrir a porta, quase que ela quebra a mão. E Henry aparece pedindo desculpas e diz que só poderiam liberar quando consertasse o sistema, por questão de segurança. E no desespero, ela tenta quebrar as janelas, mas com aquela tecnologia não dava para fazer nenhum arranhão. Ela está com medo que Rita faça algo e chega perto dela aos poucos, mas ela começa a agir como se não lembrasse de nada que aconteceu, pois o sistema reiniciou e ela acha que é seu primeiro dia no lugar, mas tudo ainda estava com falhas, e como Claire era esperta, só poderia sair quando escrevesse, e ela pega um livro e começa a reescrever e fica o dia todo nesse projeto, e ela acha que daria certo, mas ela não contava que Rita sabia ler, e ela diz que aquela história
história era do rei Arthur, e plágio é crime, então na próxima vez que ela fizer algo igual, ela seria punida. Ela já não sabe mais o que fazer, e ela deveria ficar apenas um mês ali, mas quase já se passou esse tempo, e ela não tinha contato com ninguém, e ela tem a ideia de ativar o alarme do carro para pedir ajuda. E Rita diz que tinha um sensor de 400 metros e não havia ninguém no local. E no dia seguinte, Henry aparece e diz que a casa estava toda selada e não tinha como ajudar com nada. E ela pergunta sobre os protocolos de segurança, e ele diz que essa era a única forma das portas se abrirem, se houvesse um risco de vida, e nisso ela distrai Rita para ativar o sensor de incêndio. Mas sabemos que a vida não é tão fácil, porque ainda estamos na metade do filme, porque a casa começa a puxar todo o oxigênio, então ela seria apagada, mas apagada da vida. Caracas. E quando desmaia, ela começa a sonhar com uma jovem que estava trancada dentro de casa. Ela acorda e percebe que foi salva, pois estava cheio de marcas de massagem cardíaca. E mais uma vez, Rita fala com ela como se fosse seu primeiro dia ali. E Henry diz que quando o sistema reiniciou, deu a entender que ela não estava mais na casa, e que o local estava vazio, então ninguém nunca iria ali até chegar o próximo hóspede. E agora ela decide escrever, porque não tinha outra escolha. Ela escreve sobre uma jovem que morava com sua mãe, que era cega e muito carrasca, pois ela não poderia sair da casa, e para tentar pegar a chave da porta, ela coloca remédio de dormir na comida, mas ela tinha um olfato muito bom e a cada página que ela escrevia era um pesadelo que ela precisava enfrentar, porque aquela história era real. Um dia, a jovem estava esperando uma carta, mas o carteiro deixou cair do lado de fora e sua mãe deixou ela buscar, mas com medo dela fugir. Mas a jovem fica com muito peso na consciência e decide voltar. E quando abrem a carta, sua história havia sido rejeitada, porque sua mãe fazia ela escrever várias histórias para enviar para as produtoras, mas sempre que eram rejeitadas, ela que era penalizada. Claire não quer parar de escrever, porque agora ela entendeu o que precisava fazer, e aquilo estava sendo a pior coisa na sua vida, e quando escreve metade da história, ela pergunta se Rita estava gostando, e do nada ela incorpora a personalidade da mãe e começa a dizer que estava uma porcaria, e se antes ela estava com medo, agora o melado deve ter descido legal. Henry diz que o vírus conseguiu incorporar no sistema, então provavelmente eles não teriam uma data para normalizarem, e ela já estava ficando preocupada, porque uma hora a comida acabaria, e ela continua escrevendo sobre a jovem que precisava fazer de tudo em casa, pois sua mãe só ficava sentada o dia todo, e depois ela diz para Rita que era seu aniversário e como presente queria dar uma caminhada do lado de fora, mas ela não deixa, pois a história ainda não terminou. E agora Claire estava nervosa, pois já estava ali há quase 2 meses e estava ficando maluca. E ela diz que Rita estava com defeito, e por ter um sensor corporal, ela percebe que estava falando a verdade, mas mesmo assim ela não deixa sair de casa. Ela volta a escrever e a jovem está em casa desesperada, sem poder sair, e aproveita que a mãe foi dormir para pegar um cigarro, e quase é pega por ela ter uma audição muito boa, e quando parecia que daria bom, ela aparece porque ela sabe contar, e relembrar aquela história parecia um pesadelo, então ela começa a beber porque era a única forma de vencer esse medo, mas nem isso Rita deixa e joga a bebida fora, ou ela teria um coma alcoólico, e Claire começa a fazer de tudo para deixá-la ocupada para não ter que olhar para sua cara. Claire termina de escrever o livro, porque no final a jovem consegue fugir de casa, mas quando ela entrega para Rita, ela diz que estava mentindo e estava faltando algo no final, e agora nem ela sabia o que fazer, porque para ela tudo havia terminado, e agora ela teria que fazer diferente, já que não conseguiu sair da forma certa, e durante a madrugada começa a calcular o tempo que ela ficava desligada, recebendo atualizações, pois tentaria carregar seu corpo até o sensor para abrir a porta, mas como estava muito fraca por não sair da casa, ela começa a fazer exercícios ali mesmo, e quando ela consegue carregar a tempo, a porta não abre porque ela precisava estar ligada, então o desafio seria maior ainda. Os dias vão se passando e Rita está cada vez pior, e não estava conseguindo fazer suas funções básicas, e Claire já estava tão mal que estava disposta a escapar de qualquer forma, mesmo que seja pelo mundo dos mortos, mas sempre que ela tentava algo,
algo, Rita salvava, porque na casa havia um desfibrilador. Então ela tem a ideia de dar a história para ela ler, porque quem levaria um choque seria ela. E ao mesmo tempo que ela vai dando um choque de leve, na história a jovem cansou de sofrer e enfrenta a mãe, e consegue pegar a chave para sair de casa, e no último segundo, Claire consegue usar a mão dela para abrir as portas. E a jovem não saía porque tinha pena de deixar a mãe sozinha. E no final, a jovem voltou para casa e a mãe caiu da escada e virou boneco. E ela monta sua mala e pega as histórias que foram rejeitadas, e aqui vimos que na verdade a filha que é uma desgraçada, porque a história de sucesso da Claire na verdade eram de sua mãe, e por isso que ela não tinha criatividade para escrever nada, porque ela nunca escreveu. Galera, então podemos aprender algo hoje. Se você não tem talento para algo, procura alguém que tenha e se aproveite, porque a vida tem dessas coisas. Então deixa o like e se inscreve com o sininho ativado, porque as histórias estão ficando cada vez mais sem noção. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.